O Adri, o Dora, o objetivo do sistema é transformar, é colocar o paciente digitalmente dentro do seu computador com alguns artifícios e você ter essa assertividade e você precisava de uma validação. Vocês validaram exatamente tudo isso daí. Me explica como é que foi o processo de validação do sistema? Cara, foi natural e eu acho que muito legal, porque a gente começou a usar aquilo que a gente tinha ideia e falar, pô, cara, isso está dando certo. Mas quem somos nós para falar que isso funciona, né? E a gente começou a expor isso gradativamente a pessoas de relevância, que obviamente no primeiro momento olhavam com muita desconfiança, né? Eu lembro que nesse processo, um pouquinho depois dessa consultoria, nós estivemos num grande laboratório que vocês dão aula, não sei se... O Kion. E nós fomos convidados a apresentar isso lá, porque havia algum interesse comercial nessa história. E quando nós chegamos para fazer a apresentação, haviam colocado ali uma banca examinadora, Cláudio Sendic e outros professores ali, avaliando o Dora. E foi muito engraçado, porque no primeiro momento a gente olhava e estavam todos de braços cerrados, assim, e olhando assim de uma forma muito... A linguagem corporal já dizia tudo, né? Tudo. A sabatina, pinga-fogo. E, cara, durante a apresentação, as coisas foram relaxando, porque, na verdade, a gente estava validando o que eles falavam, né? A gente estava trazendo para a odontologia digital aquilo que eles preconizavam. E aí eles se sentiram em casa. Porque o primeiro problema é a pessoa se sentir desconfortável com o novo. Né? Isso, a abordagem aí foi essencial. Mas porque era a essência da gente, né? Fazer aquilo que a gente praticava, acontecer no digital. E aí a linguagem, quando entrou nos ouvidos dele, saiu da parte digital e começou a entrar na odontologia raiz, os caras, pô, isso eu conheço, isso eu entendo. E algumas coisas ficaram assim muito fortes, porque, por exemplo, né, todos aqui participam do processo tanto digital quanto de reabilitação. Quando a gente fala, né, de, poxa, eu preciso ter a inclinação da parede posterior dos centrais igual à parede anterior da fossa articular, né, a inclinação. Sim, exato. Como é que a gente fazia isso? Você sabia, mas como é que você replicava? Aí a gente começou a apresentar como faz isso, né, de forma real. Primeiro que o Dora, antes de tudo isso que você falou, de ser o paciente montado, a ideia era ter individualização máxima, sair das médias. Porque eu falo isso em aula, que a gente lá atrás começou a utilizar ferramentas que têm mais de 100, 150 anos, que são a nossa... vamos dizer assim, matriz ali da odontologia, articulador, arco facial. Padrão ouro. Padrão ouro. E eu faço uma analogia que não é pejorativa com os portugueses que se jogaram no mar com uma caravela, com um astrolábio. Pô, e aquilo era assertivo. Eles chegaram aqui, descobriram as Américas. Mas hoje ninguém usa mais astrolábio, né? Hoje ninguém mais ouve música com vitrola. Até ouve, é legal, bacana. Mas não no trabalho, né? No lazer é uma coisa. No trabalho você não vê um DJ levar vinil para tocar numa festa, né? Ele corre riscos ali. É uma evolução. É uma evolução. Precisa ter essa evolução. A gente tem essa necessidade pela assertividade, pela precisão, pela dinâmica. A vida é dinâmica hoje, né? Então a gente precisa trazer isso. Então, assim, a gente começou a mostrar, por exemplo, né? Não sei se vocês usam Monson como referência para planos, para criar curvaturas, né? E aí, quando a gente foi estudar Monson, eu usava a plaquinha lá do Laerte, né, de Monson, até aquelas plaquinhas da John. Mas qual a posição tridimensional dessa plaquinha para eu poder ter certeza de que eu estou fazendo? Não é só a curvatura que vale. Eu passaria isso pro digital, né? Eu tive até, acho que foi em 2016, lá eu levei a plaquinha escaneada e comecei a utilizar, 16 não, 18.
Mas, cara, qual a referência da posição, né, posterior, lateral dela? Como eu coloco? E quando você vai estudar Monson, tem um ponto craniométrico entre a glabela e a crista galli. E aí passa a esfera. Certo. Cara, seu paciente é vivo, não dá para você pegar esse ponto ali no olhômetro, você tem que ter uma tomografia. Então a gente começou a partir desse pensamento, buscar ferramentas que me levavam a achar esse ponto. E o digital propicia isso. Então hoje a gente sabe onde colocar a plaquinha de Monson. Por quê? Seguindo a teoria da esfera de Monson, a gente consegue no paciente vivo. Ele usava num cadáver, né? Mas a gente consegue achar esse ponto. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos de como a gente consegue ser mais assertivo. As linhas de referências também são pontos craniométricos que não têm a interseção de pele e músculo, né?